Caríssimos, é, falando do vídeo que eu acabei não fazendo, né? Mas dia 11 de junho, ontem, hoje é dia 12, foi celebrado São Barnabé Apóstolo, cujo, na verdade, o nome era José. Mas os apóstolos ali deram então o apelido ou renomearam de Barnabé, tá? Então vamos falar um pouco sobre São Barnabé, cujo nome de batismo era José. Foi uma figura proeminente nos primórdios do cristianismo. Embora não estivesse entre os 12 apóstolos originais, ele era um levita, natural de Chipre, e pertencia a uma família abastada. Sua importância é tamanha que a Bíblia o menciona diversas vezes, muitas vezes antes mesmo de Paulo, o que ressalta seu papel fundamental. Filho da consolação. Os apóstolos lhe deram o apelido de Barnabé, que significa filho da consolação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Acho que é. Devido à sua capacidade de encorajar e consolar as pessoas, além de sua generosidade, ele vendeu uma propriedade que possuía e entregou o valor aos apóstolos, demonstrando um grande desapego material e um forte compromisso com a comunidade cristã nascente. Eu estou falando ali depois de Pentecostes, tá? A gente está na semana de Pentecostes. Prestem atenção. Acordem. Por isso que eu tô dormindo. Perdão, gente, é que eu não estava preparado para 2 dias. Para 2 dias fora de casa. Sua atuação em relação com Paulo. Barnabé foi crucial para a aceitação de Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, pela comunidade cristã de Jerusalém após sua conversão. Foi ele quem apresentou Paulo aos apóstolos, garantindo sua sinceridade e fé. Eles se tornaram grandes companheiros da missão, realizando juntos a primeira viagem missionária por volta do ano 60 depois de Cristo, pregando o evangelho em diversas regiões, incluindo Antioquia da Síria, Panfilha, Licaone e Pisídia. Em Antioquia, foi Barnabé quem levou Paulo para auxiliar na evangelização. E foi lá que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Quem foi na missa ontem, foi numa celebração, eu presidi uma ontem, falava desta parte, onde a primeira vez que fomos chamados de cristão. Cristão por causa de Cristo, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E eu até falava depois das sequências de nomes que recebemos. Católico, porque estamos no mundo inteiro, que é universal, né? Significado. Apostólico, porque seguimos a tradição apostólica. E romano, porque São Pedro morreu em Roma. Está o túmulo dele lá, tá? Pelo amor de Deus. E também, se você for considerar a época, a gente reconhece que era muito comum antigamente, eu vou falar isso já hoje, né? Daqui a um dia é São Pedro. Mas vou falar isso hoje porque era muito comum na época. O que acontece? Principalmente nos reinos, impérios, essas coisas. Quando o império dominava um outro império, um reino, e tomava a posse de tudo dele, que era desse antigo lá, né? O que acontecia? Eles geralmente ou fundavam uma capital, alguma coisa assim, em cima da antiga liderança dos outros. Por quê? Era um sinal de vitória para eles e vergonha para quem perdia. Porque, às vezes no dia onde eles eram, era um dia ali que era comemorado o início do reino, vamos dizer assim, né? O que acontecia? Lá, os inimigos iam lá, tomavam o lugar, e geralmente eles praticamente celebravam neste mesmo dia, e também no dia da vitória, que eles venceram esse reino, né? Celebravam a vitória. Ou seja, era um sinal de vergonha para aqueles que eram daquele reino, que perderam, e alegria para aqueles que ganharam. Os perderam desapareceu, e os que ganharam triunfaram, né? Então, mas isso é para outro assunto. Eu só estou trazendo um contexto.
E apesar de serem personalidades diferentes, eles se comportavam. Duas personalidades diferentes, tá? Em um ponto, Barnabé e Paulo tiveram um desentendimento sobre levar João Marcos, primo de Barnabé, em uma das viagens, o que resultou na separação dos dois. E Barnabé então seguiu com João Marcos para Chipre, sua terra natal, onde continuou a pregar. Morte e legado. A tradição e os atos de Barnabé, um escrito do século V, relatam que Barnabé foi martirizado em Salamina, Chipre, por volta do ano 61 d.C., sendo apedrejado por judeus que se irritaram com o sucesso de pregações e as numerosas conversões. Seu primo João Marcos teria sepultado seu corpo em uma caverna. Suas relíquias foram encontradas séculos mais tarde e um mosteiro foi construído em sua homenagem em Salamina. São Barnabé é venerado como santo e apóstolo tanto pela Igreja Católica quanto pelas igrejas ortodoxas, sendo celebrado liturgicamente em 11 de junho. Ele é considerado o padroeiro de Chipre. Sua história nos lembra a importância da generosidade, do encorajamento e da dedicação à missão de evangelizar. São Barnabé, rogai por nós. Caríssimos, deixa eu ver aqui, tá aqui meu livrinho. Pegar aqui, São Barnabé, aqui. Ó, tá aqui, ó. São Barnabé, apóstolo. E aonde aqui a gente tem Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 21 ao 26, e capítulo 13, do 1 ao 3. Aonde vai falar ali que foi a liturgia, tá? Eu não vou falar porque se a pessoa não foi na missa ou não foi numa celebração, ela tem que tomar vergonha aqui. Cortou a minha gravação. Mas tomem vergonha, gente. Vocês não foram na missa ou não foram numa celebração, pelo menos assiste na TV. Tem tanta missa no dia que você fica até perdido qual que você vai assistir. Pelo amor de Deus. Pelo menos assistir na internet, na TV, toma vergonha. Tá. Mas, para quem foi ontem, vai falar sobre São Barnabé. Não vou falar sobre isso. Não vou. Mas, ressaltando. São Barnabé estava ali no início da igreja, tá? No início. Um grande missionário, um grande apóstolo. E, como eu disse, exemplo de generosidade. Era um bom homem, uma boa pessoa, mas como ninguém é perfeito, né, teve as suas desavenças, mas que foram provavelmente necessárias para que fosse evangelizado um para um lado ali e outro para o outro lado lá, né? Pelo amor de Deus. Mas, caríssimos, foi isso. Que Deus nos abençoe e nos proteja e que permaneçamos firmes na fé. E até o próximo vídeo.